Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Falando um pouquinho mais aqui sobre o meu curso de cerveja, né? Aqui onde você acessa no site fabricarcerveja.com.br, eu vou ensinar para vocês um pouquinho ali da etapa de fervura, né? Ela está ali no finalzinho da parte quente do nosso processo cervejeiro e as características da etapa de fervura. Então lá no meu curso a gente vai falar sobre horas e horas e horas sobre o que a gente faz durante a etapa da fervura e a etapa de resfriamento de mosto, se a gente vai resfriar ou não, as características de um processo e de outro. Temos algumas horas discutindo esse assunto e vou trazer aqui neste extrato um pedacinho lá do curso para que você conheça o que a gente fala aqui sobre fervura, né? Então, a etapa de fervura ela tem vários objetivos, um deles é a esterilização do mosto, um mosto que traz consigo muitos lactobacilos que são presentes nos grãos, né, que vêm desde lá o cultivo que eles passam, sobrevivem durante a malteação e trazem esses lactobacilos ainda vivos aqui para a nossa cerveja. Então é importante que tenha um mínimo de fervura se a gente não quer fazer uma cerveja ácida. E aí 5 minutos seriam suficientes para a gente estar matando esses lactobacilos. Só que além disso a gente precisa de outros aspectos da fervura, às vezes uma fervura maior, para que ocorram alguns outros processos, né? Um deles é em relação à conversão dos alfa-ácidos em isoalfa-ácidos, gerando amargor na nossa cerveja. Então, se a gente, por exemplo, utilizasse uma grande quantidade de lúpulo na cerveja, bastaria talvez os 5 minutos para gerar aquele amargor que a gente quer para aquele estilo. Mas, se a gente quer ser econômico, provavelmente a gente vai utilizar uma quantidade bem pequena de lúpulo e deixar fervendo ali por 30, 40, 60 minutos para que ele gere o nível de amargor, a quantidade de BU desejada aí para aquele estilo, né? Então, 60 minutos seria ali talvez o pico da eficiência, né? Mais do que 60 minutos fervendo, a gente já não vai conseguir quase que converter mais nada e aí já entra numa etapa um pouco arriscada, porque a biomassa fervendo tempo demais, em contato demais, ela pode acabar gerando off-flavors, né? Sabores ruins, seja ali pela solubilização de polifenóis que são presentes nessa biomassa verde do lúpulo, seja por outras características que não convém ferver mais do que 60 minutos. Então, se de repente você está planejando para um determinado estilo uma fervura ali de 4 horas, porque ela tem benefícios para a tua cerveja, procure não deixar o lúpulo mais do que 60 minutos fervendo, ok? Segure aí para que você ferva, por exemplo, por 3 horas, depois você faz a inserção do lúpulo para a parte de isomerização, para que ele fique lá no máximo 60 minutos em contato. Então, outra questão importante aí da fervura prolongada é a eliminação do SMM, né, que é um precursor do DMS, que dá aquele aroma de vegetais cozidos. Hoje em dia, os maltes estão tão bem malteados, tão bem produzidos, que a quantidade de SMM presente neles é mínima. Então a chance da gente produzir DMS na cerveja está cada vez mais rara, se não impossível, né? Por exemplo, se a gente estiver utilizando como malte base Pale Ale, Viena ou Munique, a chance de a gente produzir DMS é praticamente zero, né? A gente só vai ter um pouquinho de chance quando a gente trabalhar com maltes menos modificados, por exemplo, no caso do malte Pilsen, né? O malte Pilsen, desses 4 que eu falei, é o que seria mais propenso aí a estar gerando SMM. Se a gente utiliza, por exemplo, um Carapils, ou utiliza também um malte acidificado, um malte defumado, esses maltes também têm um processo de malteação mais curto, eles também são propensos a gerar mais SMM, e aí eles vão pedir também uma fervura maior, tá? Mas, como eu falei, a maior parte dos maltes hoje, diferente dos maltes da década de 90, por exemplo, eles têm uma capacidade muito, muito pequena de gerar o defeito do DMS. Outros objetivos da fervura, né, estão aí, é aumentar a densidade, então a gente tem um determinado volume. Quando esse volume começa a evaporar por conta da fervura, né, a concentração de mosto em relação ao volume também aumenta, e aí a densidade também aumenta. Então, muitas vezes a nossa mosturação ela tem um determinado valor de densidade, vamos chutar aqui 1034, e ali ao final da fervura, como evaporou parte desse mosto, essa densidade aumenta, por exemplo, ali para 1040, né? Então, a etapa de fervura, às vezes, ela também é tida como etapa corretiva. Então, se você planejou que a tua cerveja tinha que ter 1040,
pré-fermentação e você está ali, em vez de 1034 no início da fervura, está com 1032, talvez você tenha que ferver um pouco mais de tempo para você atingir os 1040, né? Porque se você ficasse ali 1 hora na etapa de fervura, você atingiria 1038, não chegaria nos 1040, que seria o planejado para a tua receita. Então, a duração da fervura, às vezes, pode ser prolongada ou pode ser encurtado a depender do que está acontecendo na sua fabricação da sua cerveja, né? Assim, no processo de mosturação, processo de fervura. Por isso é importante você medir a sua densidade, né? Tanto pré-fervura quanto pós-fervura, comparar com o planejado e tomar ações corretivas como essa que eu falei. Uma outra parte bastante importante que depende de uma fervura maior é a quebra da proteína e do almido não malteado, né? Então a proteína ela tem um processo de quebra que ocorre em 2 formas. Um processo ali da mosturação, uma mosturação em temperatura mais baixa, na casa ali dos 45 graus centígrados, e também durante a fervura. Você pode usar somente a fervura como processo de quebra de proteínas, principalmente aquelas de alto peso molecular, aquelas que afetam a qualidade da espuma. Então, quanto mais tempo você ferver, mais fina vai ser a espuma da sua cerveja por conta dessa quebra proteica, né? E isso se prolonga assim, até um limite ali de 3, 4 horas de duração, onde você vai ter, por exemplo, concluído toda a quebra da proteína de alto peso molecular para afinar bastante ali a tua espuma. Se você tiver algum tipo de amido que não foi convertido, ele também acaba sendo quebrado nessas fervuras mais intensas, principalmente proveniente de grãos não malteados, né? Quando a gente acaba utilizando ali uma cevada não malteada, um trigo não malteado, algum outro grão cru durante a receita, né? Outra questão importante, terceiro lugar aí, é a criação do hot break. O hot break está muito ligado a essa quebra proteica, porque o hot break ele vai pegar já as proteínas de médio peso molecular e partículas em suspensão que estão ali e vão trazer essas partículas para o fundo, fazendo uma floculação, né, uma decantação, formando o trube da tua cerveja. Então isso acontece ali por volta dos 10 a 20 minutos de fervura, depende bastante do teu mosto, da intensidade da fervura, e você vai ver aquela formação daquela espuma e depois aquela espuma desaparecer. E exatamente esse que é o momento do hot break, quando essa carga proteica também afunda ali junto com polifenóis e outras coisas indesejáveis. Isso também melhora a clarificação da tua cerveja. Por último, a fervura ela também atua em relação ao pH, baixando até um ponto o pH, dependendo da duração da sua fervura, o que ajuda tanto na estabilidade da cerveja, quanto até o processo mesmo de fermentação, protegendo contra uma infecção interna, né? Uma infecção externa, desculpa, a vinda aí de algum agente que esteja ali presente na etapa de fermentação. Então você termina ali a sua mosturação por volta dos 5,2 de pH e durante a fervura esse pH pode acabar baixando até para uns 4,2, sendo perfeitamente comum, né? O normal não é baixar tanto não, mas pode baixar o pH sim em até um ponto. Outras coisas que você pode fazer ali no final da fervura são, por exemplo, a adição de nutrientes para a levedura, né? Como superfood, como servomices e outros tantos que existem no mercado. A adição de agentes clarificantes que vão ali no final para aumentar essa decantação proteica, para fazer a aglutinação dessas proteínas e deixar o mosto ali mais claro, também diminuindo a carga proteica para você ter uma cerveja mais leve. Você pode também fazer o steeping de grãos, caramelos e torrados que eventualmente você não quis colocar lá na mosturação para não mexer com pH, para não ter problemas de pH. E aí você, como nessa imagem, né, você está fazendo aquele saquinho do tipo chá para fazer o steeping desses grãos para que ele se solubilize no mosto e o sabor e as características sensoriais desses grãos que não precisam ser mosturados, apenas solubilizados, passem ali para o seu mosto. Pode fazer também infusão de grãos torrados apenas como ali uma qualidade de tintura, uma qualidade de escurecimento, e aí é bacana porque você consegue atingir exatamente a cor que você quer para a cerveja, né? Principalmente quando você quer fazer ali algumas cores mais difíceis, como a Red Ale, que tem aquele ponto que é muito preciso para ser chamado de Red Ale, né? Um pouquinho menos, ela vira uma Amber, um pouquinho mais, ela vira ali uma Brown Ale, né? Então é um ponto muito difícil e por meio de steeping de grãos torrados, você consegue controlar a exata solubilização e atingir a cor com bastante precisão.
Também você pode fazer a retirada de lúpulos que estiver usando em cesto, no saquinho, prévios ali ao Whirlpool, né? Você faz no final da fervura. Pode fazer também técnicas de shipping somente para estar solubilizando as qualidades sensoriais desses lúpulos, né? Que é uma forma muito rápida, não precisa estar fervendo nem muito tempo de contato. Às vezes 2, 5 minutos é suficiente para você solubilizar toda a parte de lupulina, né, de sabores desses lúpulos dentro ali do teu mosto, evitando assim que o gramíneo em excesso, que polifenóis presentes ali na massa verde sejam transferidos aí para a tua cerveja. E por último, você pode estar colocando também parte não só de lúpulos que vão dar aroma e sabor, mas qualquer tipo de ingrediente de sabor, às vezes aquela casca de laranja de uma Witbier, né, ou aquele, sei lá, um outro tempero qualquer, uma canela ou uma baunilha, alguma coisa assim que você esteja planejando, você pode colocar nesse momento para fazer uma infusão rápida e solubilizar ele na sua cerveja. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, onde a gente resumiu um pouquinho só do que eu falo sobre horas e horas ali, sobre o processo cervejeiro, explicando muito bem, muito adequadamente e colocando sempre à disposição o meu contato para você tirar suas dúvidas. Então, faça hoje mesmo, meu curso está remodelado, está numa plataforma nova, uma estruturação nova, agora a gente tem a parte de processos, a parte de conteúdo, a parte de receitas cervejeiras, né? Muita formação que você pode ali se adequar à sua forma de estudo e sempre trazendo para você os benefícios de eu estar do seu lado, tirando as suas dúvidas para você se tornar um excelente mestre cervejeiro. Então, faça hoje mesmo inscrição no meu curso e estou junto com você para essa jornada cervejeira ser tão gostosa para você como é para mim aqui dar aula para vocês. Um forte abraço e até a próxima.